Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jennifer e hoje a gente está aqui com o Matheus Pisciotin, Tawane Ferreira, Heitor Benedito e Sofia Leone. Nós vamos fazer uma extensão agora relacionada ao filme Mutum, com a analogia do campo geral, que é do Guimarães Rosa. O Heitor ele vai falar pra gente aqui agora qual que foi o final do filme, para que ninguém fique sem saber o que aconteceu de fato. Boa noite, eu sou o Heitor, certo? Então, no final do filme aí, como vocês viram, estavam só os 10 minutinhos, o Thiago aceita ir com o moço pra cidade, certo? Ele dá o óculos pra ele e é isso, ele vai embora de cavalo, se despede da mãe e da família e sai de Mutum. Faltava só isso mesmo. É uma coisa mínima, mas, tipo... agora a gente vai querer falar sobre o tema que a gente escolheu, que é a vida sertaneja e o cinema de adaptação literária. A gente escolheu esse tema pelas características mesmo do próprio filme, que teve muitos desafios, e também as características que ele tem, que é um clima seco, quente, eles têm uma vida escassa, porque não tem uma área para semear, só consegue colocar coisas que não dependem de tanta água, por exemplo, como cactos, arbustos. Então, é uma região muito pouco vegetativa. Os desafios têm isso também, da pouca água. E agora, da importância da cultura, é a vida e os valores que eles trazem. Trazendo tanto no livro, tanto no filme, que eles colocam a cultura, a culinária, e também vão trazendo de tradição para tradição essa coisa do castigo, talvez, também. E o doce, que também remete a eles uma paixão. E depois a gente vai trazendo agora o João Guimarães e a obra dele. O João Guimarães, ele por muito pouco não conseguiu colocar essa obra em público, porque 3 anos depois dessa publicação, ele acabou falecendo. Então, foi, de fato, um presente que ele deixou pra gente. O João Guimarães, ele nunca deixou de ser um autor tão atemporal e tão literário do século XX. A Sandra Kugot também, ela teve muita simplicidade e muita generosidade para falar sobre o campo geral. Ela conseguiu trazer, de certa forma, para o audiovisual, coisas que a gente poderia não ter visto por conta que algum diretor não conseguisse trazer para a gente. Então, falando sobre todas essas questões, a gente também trouxe os meninos do audiovisual para que a gente falasse sobre isso. Mas, primeiramente, eu quero falar a palavra para a Tawane, perguntando para ela quais são as principais características da vida sertaneja que são retratadas em Campo Geral e no próprio Mutum. O que a gente pode ver no livro e no filme que são semelhantes. Boa noite, pessoal. Então, antes de falar sobre as características, é importante lembrar que tanto o filme quanto o livro, eles são da década de 30, né? Se referindo a essa época, no século XX, durante a República Velha. Era o momento, então, das oligarquias rurais. Os estados mais afetados eram o estado de São Paulo e Minas Gerais. Acho que vocês lembram das aulas de histórias da Guerra do Café com Leite, né? Acho que aqui todo mundo lembra. E era um momento de desigualdades sociais. Então, em relação às características no filme, a primeira que me chamou a atenção quando eu assisti na minha casa foi o fogão a lenha, que é uma coisa muito antiga. As refeições eram preparadas no fogão a lenha. Então, ali já era um costume tradicional daquela época, porque não tinha fogão elétrico. Outra característica era o isolamento das famílias. Isso porque as famílias moravam muito longe uma das outras. E quando o irmão do Tiago fica doente, o Felipe, que no livro o Tiago se chama Miguelin e o Felipe chama Dito, né? Então, às vezes, alguém aqui vai falar Felipe, Dito, mas são os mesmos personagens. Quando ele fica doente, o remédio dele, que vai ser buscado, remédio que eram ervas, tratamentos mais... ervas medicinais, né? Era buscado, tipo, super longe, lá na casa do Senhor Deu Graças. Isso já mostra pra gente que não era vizinho. Tinha uma distância muito grande para chegar na casa do outro.
Outra coisa também é a convivência dos animais rurais ali. Então, eles tinham, sim, cachorros, a Rebeca, todo mundo viu a Rebeca, né? Que o pai dele acaba dando para outras pessoas a cachorrinha. Mas, por exemplo, as vaquinhas que eles tinha nome, as vacas tinham nome. E quando o Felipe estava doente, em um momento do filme, ele pede pro Tiago ir lá e ver. Vai lá e vê como as vaquinhas estão para mim, se elas estão bem. É a preocupação, porque aquilo ali, além de ser um animal que eles gostavam, era uma forma de se alimentar, enfim. O clima, como a Jennifer falou, é o mais explícito, tanto no livro quanto no filme. No livro traz muitas características e no filme é mais a parte audiovisual que só de ver todo mundo entende aonde está se passando aquilo, que é no sertão. E por fim, o amadurecimento precoce. Eu coloquei como uma característica porque antigamente criança não tinha infância, você começava a trabalhar na roça muito cedo. O Tiago tinha apenas 8 anos. E aí começou ele levando marmita para o pai dele. Depois ele já estava com a enxada ajudando o pai dele. Depois ele estava num grupo de homens, como se ele fosse um adulto, ajudando ali naqueles trabalhos. Então, as características que eu percebi assim de imediato foram essas. E eu queria saber também, trazendo a palavra pro Heitor, como que foi retratado visualmente no Mutum todo esse cenário do sertão que é passado pra gente literário pra gente imaginar, né? Então, a Sandra teve que ter essa imaginação além pra colocar no filme. E como é que foi essa técnica? Que bom que você perguntou, Jennifer. É o seguinte, na verdade bom que você comentou como o livro traz de maneira mais imaginativa o sertão, porque existe uma diferença estética entre o livro, afinal de contas, ele é uma obra literária do modernismo na terceira fase dos anos 40, enquanto o filme é um filme de 2007. Certo? Então, você tem uma diferença temporal enorme aí. Então, enquanto no livro você tem a linguagem bem característica do Guimarães Rosa, onde ele fala com um vocabulário diferente, de uma visão um pouco mais inocente, infantil, certo? Que era uma característica dele. Não à toa no livro você tem o Miguelinho aí, ele é uma criança bem inocente, assim como o Tiago é no filme, só que tudo é retratado de maneira um pouco mais fantasiosa, até folclórica, certo? Tem alguns elementos que acabam sendo cortados do filme de folclore do sertão. Agora, no filme, você vai ver essa estética um pouco mais realista, certo? Mais bruta, seca na sua cara, assim, com planos longos, cenas ali no meio do plantio, certo? No meio do mato, o Tiago, eu ia falar Miguelinho já. O Tiago andando ali pelo meio do mato com os barulhos dos bichos, bem normal, assim. E a Sandra Kogut fez esse trabalho de traduzir a estética mais fantasiosa do livro para uma maneira mais realista, certo? Na hora de representar o sertão. Não à toa essa mudança de nome do personagem de Miguelinho para Tiago, porque esse é o nome do ator, certo? E além de facilitar, porque trabalhar com criança já não é muito fácil, né? Na hora de ator eles não conseguem fazer essa relação entre o nome do personagem e o nome deles. É também porque ela dizia que olhava para o ator Tiago e não conseguia ver ele nada além dele mesmo. Então ela deixou o nome dessa maneira. E partindo novamente aqui para o jornalismo, eu queria saber como é que é partir de uma obra que já tem as suas falas, já tem seu roteiro, como é que é partir de uma... Porque o livro, ele é um narrador observador. Então, ele não tem tantas falas como um filme poderia ter. Então, eu queria saber como é que é criar um roteiro a partir de uma coisa que é um narrador observador. É um roteiro escasso no livro. Então, Jennifer, para mim o maior desafio em dirigir um filme que é baseado em uma obra literária é ser fiel totalmente ao que está ali no livro. Porque no livro, Campo Geral, a gente tem 130 e poucas páginas, se não é engano meu. E o filme é de 1h30. Olha a diferença. No livro você pode falar o quanto você quiser. Mas no filme não. Tem um espaço ali que você tem que ocupar, né? O tempo é menor. Então, você tem que fazer a seleção do que você vai colocar, que foi o que a Sandra fez. O que você vai colocar e o que você não vai colocar. Você vai ter que cortar ali e falar, essa parte aqui do livro eu não vou poder colocar. Ou você coloca ela em uma forma muito resumida. Muitos trechos do filme, que eu vou falar posteriormente, eles são colocados, tem no livro, mas são colocados em 2 minutos. E no livro tem mais de 2 páginas, 3 páginas só para aquela cena. E quando você tem um roteiro original, quando a diretora ou o diretor tem essa possibilidade de criar o roteiro original e não ser uma adaptação literária, ela tem a liberdade de escolher o cenário, o tempo, o personagem, já pensando no meio audiovisual.
Acho que o pessoal aqui vai concordar comigo do curso. E é muito mais fácil, entre aspas, também, porque tem os seus desafios, do que uma adaptação literária. A adaptação literária é muito difícil. Na minha opinião, a Sandra fez um trabalho essencial. Algumas partes realmente não foram colocadas, que tem no livro, mas traz toda aquela essência que o Guimarães Rosa deixou pra gente no livro que ele fez. E partindo desse gancho, que ela cortou muitas coisas, eu queria passar para o Matheus falando sobre essa narrativa que talvez ela tenha cortado. Por que que ela teve que cortar essa narrativa? Qual que foi essa diferença entre o literário e o audiovisual? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Eu diria que, principalmente, a parte em que ela quis retratar o modernismo. Acho que o livro, conforme eles estavam comentando, era de 1963. E através do filme que a gente pode, ao longo do filme, né, podemos perceber que o modernismo entra em sua terceira fase, onde as questões das linguagens eram interessantes e principalmente bem discutidas entre os próprios indivíduos do filme. Também a gente pode perceber a questão da identidade nacional, onde o Brasil ao todo era retratado, principalmente nas suas questões da questão da característica do Brasil e também da diversidade cultural que a gente tem no nosso país. Além disso, acho que principalmente a questão do território nacional, onde a parte do folclore, a cultura e tudo mais também era evidenciado, além da exploração do ambiente rural daquela época, que era uma grande dificuldade, passando assim a questão de vir para a cidade. Correto. E aproveitando aquele gancho, Heitor, que você tinha dado sobre a questão dos ângulos, como é que é essa interferência sobre os técnicos e a questão técnica e a questão criativa sobre essas imagens? Respondendo sua pergunta, primeiramente, boa noite também. Mas eu acho que muitas partes, quando se trata do assunto de um cenário sertanejo, tem que se pensar muito na parte técnica de representar, tipo, todo o clima, toda a vegetação. Então, muitas das coisas que aparecem por lá são, tipo, a iluminação forte, as cores fortes, que são para representar todo esse calor mesmo. Os planos mais abertos, para mostrar a vastidão, que realmente não vai ter nada muito perto, igual a Tawane falou. Então, acho que toda essa paisagem é sempre muito importante para representar o filme em si, né? Acho que é isso a resposta, mas no geral. Isso. E como que o estilo, agora passando aqui para o pessoal de jornalismo, como que o estilo da escrita do Guimarães, ele influenciou na sua adaptação cinematográfica? Então, o Guimarães Rosa, ele é muito poético no que ele escreve. Ele escreve tudo com muita profundidade. No livro dele, por exemplo, ele traz característica de tudo. Sério, se vocês lerem, tem característica de tudo, de todas as formas. Ele escreve muito bem todas as cenas ali. É por isso que eu falei anteriormente que no filme foram retratadas algumas cenas, mas no livro tem muita característica. E aí tem algumas cenas, por exemplo, que mostram isso, que, tipo, o desafio da Sandra foi, nossa, como é que ela deve ter pensado, né? Como é que eu vou colocar desse tanto de coisa aqui em 1h30 de filme? Como que eu vou colocar? E aí, pra mim, na minha opinião, a maior dificuldade ali dela pra poder adaptar o Guimarães Rosa ali no filme foi a cena, as características que ele descrevia. Porque muitas partes são diferentes do livro e do filme. Tem até a parte que o pai do Tiago estava brigando com a mãe dele. E aí, no filme, a gente não vê ele batendo nela. A porta tá fechada, mas a gente escuta os barulhos, né, dele brigando. E aí, eu trouxe até um trecho aqui do livro para mostrar como que no livro Guimarães Rosa escreveu sobre. Miguelin não pode falar nada, tremia e soluçava. E correu para a mãe, que estava ajoelhada, encostada na mesa, as mãos tampando o rosto. Com ela se abraçou, o pai batendo nele. Olha a diferença do livro pro filme. Você já vê, né, só em uma cena a diferença.
Então, acho que o maior desafio da Sandra foi fazer essa adaptação mesmo, de como Guimarães Rosa escrevia, né? Escrevia, porque ele era uma pessoa muito detalhista, ele trazia muitas riquezas no que ele escrevia. Acho que é isso. Além dele trazer as riquezas, ele também formava as próprias palavras dele. Sim. Ele tinha o próprio dicionário, porque Sim. ele tinha essa brincadeira de formar palavras e até mesmo... Jogo de palavra. Isso. Então, tipo, era uma coisa meio difícil, porque tem muitas palavras, tem muitas coisas no livro que a gente, às vezes, fica meio que A gente não imerso, entende o que é que tá ali. porque não entende, não, Sim. não tem o verdadeiro significado. Então, só ele para representar o que ele estava querendo dizer naquele momento. Então, tipo, esse também deve ser um grande desafio para Sandra, né? Isso mesmo. E aproveitando também, como que os personagens principais, eles são desenvolvidos no livro e no filme também, porque tem uma diferença entre os dois, né? Existe uma diferença mesmo. Por exemplo, eu gosto muito da cena do bilhete, certo? Que o tio do Tiago dá pra ele o bilhete e fala, ó, entrega pra sua mãe. No livro, essa cena, ela é, assim, muito importante. Chega a ser, não tem um ponto de virada. Dura muito tempo. Parece que tá décadas que ele tá com aquele bilhete lá, porque ele fica numa agonia, porque ele não sabe se dá o bilhete, porque aí ele vai estar traindo a confiança do pai, mas ele não sabe se aí ele não dá o bilhete, porque ele tá traindo a confiança do tio. E ele é uma criança muito inocente, ele fica com aquilo no bolso, e qualquer pessoa fala qualquer coisa com ele, ele acha que a pessoa tá desconfiando dele, certo? É um sofrimento muito grande. Enquanto no filme, apesar de eu achar que ele vende muito bem esse sofrimento do Tiago no momento ali, essa tensão, eu acredito que fica ali no final, principalmente com o tio dele consolando ele, fica uma situação... Como eu posso dizer, parece que é uma criança que não fez o que foi pedido, certo? Enquanto no livro chega a ser uma coisa até existencial, certo? Ele começa a questionar ali o que ele tá fazendo, a própria moral e etc. Pode? Complementando um pouco o que o Heitor falou, gostaria de falar de alguns personagens que eles não são tão desenvolvidos assim no filme. Porque temos também, tipo, a irmã do Tiago não é tão desenvolvida no filme, mas ela tem um papel importante no livro como uma maneira de revolução. Ela representa muito alguém num ambiente muito hostil. Então, tem bastante cenas, só dela mesmo, em que ela tem que servir alguma coisa pro pai. Tem uma cena específica que eu gosto bastante dela, que ela tem que servir uma água pro pai, só que em meio de revolta de toda a situação que está acontecendo com ela, ela cospe na água. Então, tipo, esses momentos do personagem não tem essa evolução no filme, porque foca bem mais no Tiago, né? Isso. E, Matheus, chegando assim no tema central, quais que foram o tema central tanto do filme quanto do livro? Você acha que teve uma similaridade, uma diferença? Como que você sentiu esse tema? Bom, eu não diria tema, eu diria temas, porque é o seguinte, o que acontece? Além da questão do isolamento e da solidão já presente no ambiente rural, principalmente para o protagonista, o Tiago, naquela época, quando criança, na época da infância, conforme o próprio Heitor mencionou anteriormente, a época da criação e também da formação própria dele, da cabeça, enfim. Acho que principalmente a questão de infância e inocência, partindo dele, referente a temas de adultos. Acho que a questão de se evoluindo conforme o que determina e não o que é imposto, né? Por aí vai. E a gente pode também chegar naquela cena da mesa, né? Que ele começa... Eu não me lembro de fato como é que era o parágrafo, mas era uma cena que ele começava a falar que queria se sentir o homenzinho da casa quando o pai vai embora, e aí ele fala que teve uma diferença da criança pro homem, que ele tinha que agora virar o homem por conta do pai ter... que no livro tinha uma outra diferença. Ele não foi embora. O pai acabou tirando a sua vida. Então, teve essa diferença que a Sandra não colocou no filme, mas que teve esse estopim, essa virada de chave na mesa. Só para complementar rapidinho, outra cena que não teve no filme foi quando o irmão do Tiago morreu, o Felipe, eles começaram a viver o luto ali. E aí, no filme, o que mostrou no filme e no livro em comum foi a revolta do pai ainda mais com o Tiago, né? O pai já não gostava muito dele, começou a não gostar mais ainda. E aí, não é mostrado no filme que o Tiago fica doente.
Ele fica doente e quase morre no livro. Quase morre mesmo, traz um monte de detalhe. E aí no filme isso passa batido, só mostra esse lado da raiva do pai dele com ele. Então é outra diferença que tem do livro pro filme. E tinha aquele juramento de morte também da questão do Miguelin, que, né, do Tiago, com o pai, que falava que jurava que ia matar o pai. E não teve no filme, porque teve esse corte. Teve muitos cortes que eu senti, tanto dos romances também, da Maria Pretinha com o Juarez. Isso. Acho que era esse. Não teve esse, então eu senti falta desse romance. Ela só ficava em casa, né? Isso. Então, agora, indo para outra pergunta, eu queria saber como que a obra explora o conflito entre os valores e as tradições sertanejas. E também como esse conflito é retratado como uma força de transformação ou de resistência, como a própria Sofia falou. Eu diria que através de tradições e valores locais, principalmente no ambiente rural, que é conforme o filme está demonstrando. Acho que, além disso, os personagens também vivem um código moral e social vindo deles mesmos, principalmente na questão da evolução, de formação e tudo mais. Além disso, a questão de respeito à hierarquia, né, que o próprio pai em cima do Tiago e o Tiago sobre ele, e também... Oi? E a mãe submissa, claro. Não podemos deixar de citar isso. Além de também a questão de tradições regionais, conforme já foi mencionado, e também a estrutura familiar, que é daquela época que, pelo que a gente acompanhou no filme e foi ao longo do tempo inteiro que a gente pôde perceber, há uma escassez, principalmente no respeito referente aos indivíduos familiares. Sim, tanto é que teve também essa falta de respeito por parte do Miguelin e do pai, e também a tradição daquele castigo. Qual que era o nome? Era o banquinho, que ele tinha que o pai... que ele tinha na consciência dele daquela primeira cena, no livro, que ele não ia sair de nada de lá, mesmo com o dito levando água, que é o Felipe, ou até mesmo o próprio pai dando o aval para ele sair. Ele sairia pela consciência moral dele. Então, a gente tem isso muito demarcado. Você comentou no ponto do pai, além dessa toda essa parte comentada, tem também a parte externa, ou seja, o pai influenciando numa decisão que ele pode tomar. Então, a partir desse ponto, não deixa de ser uma verdade, mas também qual seria essa verdade, enfim, por aí vai. Sim. E, então, quais são os desafios que a Sandra ela pode ter enfrentado ao adaptar uma obra tão rica e tão complexa, que ela sempre traz como uma forma poética? Ela tenta trazer como Guimarães, só que na obra audiovisual. Então, eu vou falar um pouco e depois o pessoal do audiovisual me complementa, por favor. Acho que o maior desafio foi a adaptação da linguagem do Guimarães Rosa. E aí, é muito focado... Agora eu tô falando da linguagem mesmo, na parte que o Guimarães, ele foca muito no regionalismo. Tem algumas gírias ali no filme que aqui no estado de São Paulo a gente não fala. Igual na parte que ele fala, o pai dele fala, os olhos arregalados. É mais diferente. Diacho. Diacho é tipo um xingamento mais leve. Juntar tranqueira. O que é juntar tranqueira? É acumular muita coisa que você não usa. Então, acho que um dos maiores desafios, assim, foi essa adaptação regional que a Sandra teve que trazer ali no momento pro filme. Mas eu acredito que ela não teve... Desafio, entre aspas, porque eu acho que ela não teve tanta dificuldade nessa parte das gírias, porque você tem a fala da pessoa para poder falar aquilo. Mas na parte audiovisual, que aí o pessoal vai responder agora, na minha opinião, foi o maior desafio, porque, como eu disse anteriormente, o escritor ele traz muitas características de todo o cenário a todo momento. Então, a Sofia até falou sobre a iluminação forte para retratar o calor, enfim. Então, acho que eles são melhores para complementar nisso do que eu. Bom, eu acho que uma das partes mais difíceis, além de toda a parte técnica de representar a situação que eles estão, é bastante adaptar um livro de 130 páginas para um roteiro que tem que caber tudo em 1h30. Então, eu acho que uma das mais complexas foi essa adaptação, porque
como que você vende uma ideia de sertão sem cair no estereótipo? Sem fazer um filme curto, que não acrescenta muito, que pode vender uma imagem errada. Então, por mim, o mais complicado seria fazer a parte da representatividade, seguindo todo o livro do João Guimarães Rosa, que representa isso muito bem. Então, é toda a ideia de vender isso para um público que não é nativo de lá. E aproveitando, trazendo uma perspectiva, a gente vê muito retratada a natureza. Eu queria saber de vocês, uma opinião de vocês. A natureza, ela pode ser retratada como um personagem ou ela só é um elemento, um cenário mesmo? Eu acho que, na verdade, inclusive, pelo nome do filme ser Mutum, eu acredito que o cenário do sertão acaba se tornando um personagem essencial pro filme, de certa maneira, né? Assim como na obra do Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, onde o sertão é esse purgatório, certo? Que o Glauber Rocha representa, não à toa é Deus e o Diabo na Terra do Sol. Eu acredito que o sertão, como esse ambiente árido, esse ambiente até um pouco agressivo, normalmente representado nos filmes, ele acaba se tornando um personagem também essencial na construção dos personagens. E eu também queria saber de que forma os personagens eles buscam a identidade e o sentido em um ambiente tão desafiador que é o sertão, né? Então eu queria saber essa parte do desafio do próprio personagem, essa parte da identidade que eles trazem. Bom, a ideia no final, que tem a ideia do Tiago pegando o óculos e saindo, descobrindo que tem bem mais que além do sertão, eu acho que tem muita ideia do existencialismo dos personagens, que quando ele procura a própria identidade, no ambiente que ele tá, ele não vê muita liberdade, além de, tipo, poxa, tem que cuidar das coisas, tem que cuidar da família. Então, eu imagino que ele não via muito... Não havia necessidade de ele procurar a própria identidade, mas agora que ele tem toda essa metáfora de enxergar que tem bem mais além do que o próprio sertão, ele sai da ideia do existencialismo e começa a ir atrás, tipo... Agora ele tem a possibilidade de ir atrás do que ele realmente consegue e afins. Eu vou complementar aqui o que a Sofia falou, né? Então, quando você diz que o sertão, né? Quando o filme diz, no caso, que o sertão prende o Tiago, certo? Você tem até a mesma frase, o sertão é do tamanho do mundo, certo? E mais tarde a gente aprende que não é assim. Então a frase vira, eu sei que o mundo não está aqui, mas o mundo não é só aqui. Ou seja, ele não encontra a própria identidade lá, então ele vai em busca dela fora do lugar, certo? E como que o Mutum ele pode representar o próprio sertão? Como que pode ser essa representação? Através principalmente das questões dos desafios econômicos e sociais, além disso, a visão que é retratada também no sertão, já mencionada imensas vezes por aqui. Além disso, também acho que a valorização da tradição da própria família e também da vivência da família ao longo do filme. E para fechar aqui, com chave de ouro, né? Porque a gente também está falando do próprio Guimarães Rosa, do filho dele, né? Qual que é a importância que o Campo Geral acaba trazendo pra gente atualmente? Tipo, é uma obra temporal, então ele sempre vai trazer uma perspectiva muito grande para todas as idades e todas as gerações que vão entrar. Bom, conforme a Tal já comentou, principalmente a ampliação da língua portuguesa, a mistura de escritas, tanto nossa, que a gente está acostumado, como a do pessoal do sertão, e também acho que a evolução na condição humana e também na narrativa cultural ao longo de várias décadas que foram se passando. Em relação a isso, agora a gente queria saber se vocês têm algum posicionamento ou alguma dúvida para oferecer para esse debate. Vamos abrir então para as perguntas, gente. Se inscrevam. Depois dela, quem vai? Gente, na verdade, nem é uma pergunta, é só um comentário. Eu fiquei pensando, né, no decorrer do filme,
como algumas questões ainda estão muito presentes na nossa sociedade, né? A questão da violência contra a mulher. Eu fiquei pensando na solidão do homem, do papel do homem, daquele homem que tinha que ser rude, que ele tinha que ser forte. Então, a forma que ele tinha de mostrar a força dele era através da violência, né? Como ele não era ouvido, como ele não falava. O silêncio do pai das crianças me chamou muito a atenção, né? Aquela forma endurecida do homem, né? A questão do trabalho infantil me chamou muito a atenção, me incomodou muito, né? E eu fiquei pensando, se a gente trouxesse para os dias agora atuais, né, nas periferias, provavelmente aquelas crianças estariam envolvidas com tráfico de drogas, seria uma realidade muito próxima a isso, né, o que eu imagino. E a mulher também, né? As mulheres que eram obrigadas também a ser fortes, e a mulher que apanhava, e aquela questão que fica meio assim, com o romance com o cunhado, que fica meio implícito, e o julgamento da avó, vai ter morte aqui, então você vai embora. A postura da avó também, que já deve ter visto muita tragédia na vida, e acaba, morreu meu neto, ela chora só um pouquinho, né? Bom, vamos tocar a vida. Então, essas questões me chamaram a atenção, e no meu cotidiano de trabalho são questões que eu ainda tenho que lidar, né, que ainda aparecem para mim no meu dia a dia. Então, me chamou muito a atenção que, embora seja um cenário urbano, isso ainda acontece. Tá? Mais alguém, gente, quer comentar? Depois vocês vão falar ainda dos prêmios, né, do filme. Sim. O filme teve esse desafio de que a obra tem a forma em que a obra é escrita é muito marcante, tipo a questão dos neologismos, da brincadeira da linguagem, e quando você passa para o meio audiovisual você não consegue fazer isso, mas eu sinto que o filme tem méritos próprios em questão da forma, apesar de ser uma filmagem mais realista, eu vejo ele consegue trazer a magia do sertão, que é transmitida no livro por meio de palavras, de coisas folclóricas, fantasiosas. Eu sinto que no filme ele consegue, através dos planos, dos cenários, passar. Outra coisa da ludicidade das crianças, que no livro é bem marcado pela linguagem, e no filme ainda consegue passar. Principalmente nas conversas, bem características de criança entre o Felipe e o Thiago, na hora que o Thiago tá passeando sozinho na floresta, tá brincando com a teia de aranha. Eu sinto que tem essa magia, essa ludicidade ainda no filme. Falando assim, ainda da infância, uma coisa que me chama a atenção é que muitas vezes no plano a cara dos adultos é cortada. Marcando para mim, marca um distanciamento, dos adultos com as crianças, que as crianças estão em outro plano, assim. E tem sempre aqueles momentos de, que tá nessa brincadeira da criança, a criança está brincando com as bonecas e é interrompido pelos adultos para chamar para ajudar, para trabalhar alguma coisa, para fazer alguma coisa e, reflete. Mostra essa que tinham comentado do fim da infância precoce. Acho que outra coisa também do filme, que eu acho que já foi também comentado, mas sobre o pai, que é interessante ter uma figura unilateral. Acaba mostrando, o pai ele tem essas agressividades, mas também, mesmo que sem palavras, mostra arrependimentos. Quando o Thiago está trabalhando com ele está ali sentado com ele tenta puxar assunto, como se quisesse, se desculpar pela situação, mas, ao mesmo tempo, ele não sabe lidar muito bem com sentimentos. É um dos únicos momentos que ele tem de... ele tem pouco... Ele fica a maioria do filme quieto, e os momentos que ele tem de colocar para fora as coisas, ou é por violência, quando é por violência, são as duas cenas. Uma dessa dele falando com o filho, meio que querendo se desculpar, mas não explicitamente se desculpando, tá puxando um assunto do trabalho, sobre as sacas de milho. Só que, apesar de ser um assunto de trabalho, para ele é uma forma de conexão com o filho. E a outra é dele zoando o filho
fugindo da onça, tipo... Enfim. E o filho repetindo o que ele fez quando ele quebrou as coisas. É indicativo que o pai também teve a mesma criação que o pai tá dando pro filho, ele sofreu e tá, tipo, esse ciclo de violência. Só pra complementar, falando assim do pai, do Tiago, ele sempre se mostra ali como um pai bruto, bravo, que é ele que manda na casa, a última palavra é dele, enfim. Ele era tão bruto e bravo e tinha autoridade dentro da casa que a mãe do Tiago, como a moça, qual que é seu nome? Viviane falou, ela era submissa ao pai do Tiago e quando o pai do Tiago manda o menino embora, ela fala, não, filha, vai ser melhor assim e tudo mais. E ali dentro do coração dela, na minha cabeça eu acho, que ela não queria isso pro filho dela, claro. E todas as decisões são tomadas por ele. Ele era uma pessoa que queria tanto mandar na casa e sempre estava calado, como você disse, que no final, no livro, ele tira a própria vida. Ou seja, será que ele não era uma pessoa feliz, na minha opinião? Será que ele ficava calado e descontava toda aquela raiva daquela vida sofrida, amargurada, no filho, na esposa, porque ele não se sentia feliz? E aí, no final, quando ele manda o filho embora, ele fala, não... Agora, pra mim, foi o ápice, eu quero tirar a minha própria vida, eu não aguento mais. O que vocês acham, assim, aqui, o pessoal? Na verdade, muito interessante esse ponto, porque eu também sinto que a raiva do pai também vem de uma certa, eu diria, um certo inveja do irmão dele, certo? Porque enquanto ele se mostra uma pessoa bruta, que não consegue se conectar facilmente com os outros e é realmente uma pessoa agressiva e desagradável, o irmão dele é adorado pela maioria. Ele é uma pessoa, o Tiago gosta muito dele, admira ele, certo? Inclusive, talvez por essa raiva que ele tem um pouco do Tiago, também veja porque ele vê o irmão dele no Tiago, certo? Vai lá com os boiadeiros, o tio mostra assim, uma pessoa muito mais, como posso dizer, madura emocionalmente do que o pai, certo? O Tiago desobedece, ele não dá o bilhete, ele vai falar, não, o tio te ama, tá tudo bem, certo? E a mãe, mesmo depois desse desaparecimento do pai, aqui no filme, ela continua submissa. Talvez porque no final do filme, ela tinha aquela emoção de falar que era pro filho ir, porque ele ia aprender novas palavras, ia aprender na escola, ia ser um grande trabalhador, mas não era isso que ela queria. Então ela acaba tendo essa submissão também, mesmo querendo colocar o filho para voar. Eu tenho a minha teoria de que o Mutum, como é um pássaro, talvez não poderia ser o Miguelinho no final da obra. Talvez esse passarinho que a mãe tanto cuidou, tanto zelou para ter essa proteção, que ele era um dos filhos favoritos. Dicas de passagem também, que o Dito, que é o Felipe, ele também era um dos filhos favoritos dela. Tanto é que o Dito, que eu tenho para mim, a minha percepção, foi um anjo que caiu para eles, por conta que ele era um menino de 5 anos e já tinha tanta sabedoria que nem mesmo os pais tinham essa visão que ele tinha do mundo. Ele era uma criança além do tempo dela. O próprio Miguelinho, Tiago, ele também tinha essa percepção. Mesmo com o Dito, amando muito o próprio Tiago, o irmão dele. Então, ele gostava também da parte que ele contava as histórias, coisa e tal. Então, essas crianças, os dois, poderiam ser os passarinhos, os mutuns. Então, eu acho que tem essa ligação. E a mãe acaba tendo que colocar o filhinho para voar. Bom, eu queria acrescentar um pouco na ideia. Eu adorei a ideia de pensar que Mutum se trata, além do lugar, o pássaro em si. Mas, de acordo com o livro, né, porque uma coisa que eu senti que o narrador é um pouco tendencioso em relação ao Miguelinho, em relação ao Tiago. Então, eu acho que faz bastante sentido o que você disse, porque várias vezes o narrador fica reafirmando, de certa forma, que o Miguelinho não pertence àquele ambiente que ele está. Ele cita alguns contos, eu anotei o nome deles, que é A Terceira Margem no Rio, que é um conto que fala sobre buscar sua própria identidade, procurar seu próprio lugar, e faz muito essa correlação com o Miguelinho.
Além também do conto O Burrinho de Pedrez, que pega e comenta um pouco também que aquele ambiente não seria o lugar ideal para ter a permanência de Miguelinho. Então, eu gosto bastante da ideia de que ele, de fato, desde sempre era para ter saído mesmo de lá. E também tem a representação dos... que eu acho muito interessante, que é essa representação quando o pai teve a briga com o filho, né? Que teve... que ele acabou estragando todas as gaiolas, colocou os passarinhos para voarem. Aí, nessa própria cena, o Tiago, o Miguelinho, ele acabou quebrando todos os seus brinquedos. Seria aquela virada de chave, talvez, para que ele tirasse da infância pro homenzinho da casa. Então, eu acho que, às vezes, essas próprias viradinhas, essas próprias percepções pequenininhas, esses detalhes, podem ser alguma coisinha que remeta a algum significado importante pro filme, tanto para a literatura também. Eu acho que, principalmente, a questão, essa parte entra como uma virada de chave no filme, igual já o campo geral entra a questão do bilhete. Então, é esse o clímax, podemos dizer assim, do livro e do filme, que, conforme você descreveu. Eu vou complementar aqui o que o... Pode falar. Tá. Eu vou complementar aqui o que o Matheus disse, certo? Eu acho, na verdade, que existem vários momentos dessa virada de chave, entre aspas, que eu diria que é mais, tipo, degraus, certo? De uma escada no amadurecimento, que é o bilhete. Eu acredito que a morte do Felipe também é um momento onde você percebe que o filme fica um pouco menos feliz, menos infantil. Você tem menos momentos sublimes, assim. Sabe, antes tinha bastante brincadeira, tem a cena da pipoca que eu acho muito bonitinha, tem eles lá correndo, brincando com o cachorro, dando banho no cachorro. Depois que o Felipe fica doente e falece, essas cenas elas vão ficando menores, mais raras, né? Você tem a cena deles cuspindo no passarinho pra brincar também, mas depois isso vai diminuindo, até que depois da cena onde ele quebra a gaiola, quebra os brinquedos, quebra tudo, não tem mais nenhum momento onde ele realmente é uma criança, certo? A partir dali, ele vai lá e trabalha de vaqueiro, ele ajuda no campo ali, e no final ainda vai pra cidade agora com uma visão nova, né? Não à toa ele ganha um óculos, porque agora ele vê o mundo de outras perspectivas. Gente, aproveitando esse momento da discussão de vocês, na verdade é uma pergunta, é uma provocação, queria saber a opinião de vocês mesmo. Vocês acham que na construção do personagem do Tiago, no filme, existe alguma alusão a essa sensibilidade exacerbada dele ser um personagem feminino ou ser um personagem que de forma alusiva ou cria essa dubiedade homossexual? Isso passou pela cabeça de vocês? Não, na minha não. Eu admito que eu achava ele, assim, ele tem alguns sentimentos ali, algumas ações que talvez sejam estereotipamente dominadas femininas, mas eu nunca tinha parado pra pensar do lado do homossexual mesmo. Mas realmente você vê o pai dele falando que ele é muito doce, ele, quando a cachorra vai embora, ele começa a chorar, e aí até o Felipe fala, não, né, é pecado chorar por causa de cachorro, não sei o que, e ele tá lá chorando por causa da cachorra. Ele é mais emotivo, digo que, apesar de eu achar que, né, essa é a maneira do filme de dizer que ele é um pouco diferente, certo? Não à toa ele não se encaixa naquele ambiente onde provavelmente alguém como o pai dele, ou até o tio dele, seriam vistos como homens ideais, né? Vamos colocar desse jeito. E tem também a parte que eu esqueci o nome do personagem, ele acaba fazendo uma simpatia para conquistar qualquer mulher, ele acaba não prestando nem atenção naquilo. Exato. Tanto é que no livro ele fala, tá na hora de você conquistar a sua mulher. E ele nunca quis conquistar uma mulher. Ele sempre ficou ali com o dito. Exato. Ele nunca ficou... por exemplo, no livro, ele queria se casar com a Rosinha, com uma das irmãs dele. Mas era uma coisa simbólica, porque era irmã. Ele não poderia se casar, que era incesto. Então, eu acho que teria essa perspectiva dele ter esse apego com o dito também, talvez. Então, talvez pode ocorrer que ele seja homossexual, sim. Pensando em todos esses pontos que paramos por pensar agora. Eu não tô aqui para afirmar, não. Eu não acho nem que seja esse o caso, isso seja importante para uma obra literária e para uma obra cinematográfica, né? A afirmação do gênero do personagem é o que menos importa. Mas talvez pensar sobre essas possibilidades, né? Porque tá muito no contexto rosiano,
Na obra do Guimarães Rosa, isso é muito presente, né? O próprio Grande Sertão Veredas, o personagem principal ali, o Diadorim, ele tá tratando dessa dubiedade o tempo todo, né? Então, acho muito possível que ele esteja lidando com esses temas todos, né? O Cid queria falar também. Deixa eu só pôr um ponto, Cid, anteriormente. Hoje? Vamos lá. Ô, John, eu acho que a questão do sertão e a vivência em que ele faz, né, ao longo do seu processo, acho que esse ponto em que você destaca não é o principal foco da Sandra e muito menos do Thiago. Eu acho que essa questão de eu tenho que amadurecer porque eu tenho que ter algo e uma vivência dura e rígida, conforme meu pai me ensinou, eu devo aprender sozinho, esse é o principal ponto do filme. Bom, eu ia falar praticamente a mesma coisa da Jennifer, então vou complementar um pouco, que eu acho que também tem muita ideia de ele não querer ser nem um pouco igual ao pai dele. Então, apesar, tipo, dele ter, às vezes, um ódio pela avó dele, assim, imagino que ele também compartilhe um sentimento ruim quando se trata das figuras masculinas presentes ali, porque apesar do tio Terês ser... tipo, tem uma visão um pouco melhor na visão do Miguelinho, o tio Terês, ele ainda não quer pegar e ser aquilo. Ele sente que pode ser um pouco mais e, às vezes, até um pouco melhor que isso, só que ele não se expressa, porque o ambiente dele é muito opressor nas relações dos sentimentos dele, que os pais eles não ensinam muito ele a sentir, não permite muito ele a sentir. Tanto é que tem a morte do Felipe, e ele fica um almoço só, tranquilo. Então, acho que o fato dele ser quieto e tal é não querer virar aquilo. Tá, a minha pergunta é em relação à linguagem do filme, no sentido de não tem música, né? Não tem uma trilha musical. Então, eu queria saber o que vocês sentiram ao ver o filme dessa maneira e o que ele faz com o som, então, né? Já que não tem música, o que ele faz com o som? Ela, né? A Sandra faz com o som. Bom, interessante você falar, Cid, porque enquanto eu disse, né, que o filme ele pega uma pegada mais esse anos 2000 realista, certo? De você colocar planos maiores, certo? Mais reflexivos. O som do filme é muito o som do sertão, certo? Você vai ouvir barulho de passarinho, barulho de cigarra, certo? Você vai ouvir barulho natural, certo? E você vai ter música, tipo, só no final do filme, se não me engano, ou cantada pelos próprios personagens. O que, inclusive, eu acho que é uma característica parte do cinema brasileiro no geral. Você vai ver bastantes filmes que fazem isso, certo? Da música ser bem seletiva, e aí quando você quer mostrar o realismo, você deixa tudo no silêncio e tal. A gente assistiu aqui o Serra da Desordem, certo? O Ex-Pajé também, que é um outro filme que, assim, que também conta a história, também é desse jeito. Acho que até Deus e o Diabo na Tela do Sol, que eu já citei aqui anteriormente, eu acredito que ele tem músicas bem... que é setada, assim, pra dar ambientalização. Mas não necessariamente uma coisa que acontece com frequência. A maior parte do tempo você vai preferir um som real do que tá acontecendo ali mesmo. Bom, eu ia comentar também que eu acho que a falta da música é para mostrar a simplicidade do lugar. Então, o fato de não ter uma música muito feliz, tipo, geralmente em filmes sertanejos, assim, tem músicas regionais, como tipo um forró, música de viola. E nesse filme, eu acho que o fato de não ter é para expressar que, apesar que nos momentos de alegria eles estão ali cantando, eles duram pouco, eles são poucos, eles são muito objetivos. Então, eu acho que o fato de não ter música, só ser a música ambiente, mostra só a imensidão daquele cenário. Eu ia falar que, na minha opinião, eu acho que não tem tanta música ali porque traz a solidão. Porque eles estão solitários ali. Eles não têm ninguém ali perto, é a família deles e pronto. Vem algumas pessoas de fora, mas eu acho que a Sandra deixou sem música ali para mostrar que eles são solitários. Por mais que eles tenham uns aos outros, eles são solitários, cada um. É como se eles não estivessem conectados uns aos outros. Não sei se eu consegui explicar. Uma família disfuncional um pouco, né? Isso. Eu acho que é isso, na minha opinião. Na minha visão, eu diria que seria a vida dura em que eles exercem. Por isso que talvez não coloque um toque de humor ou de agradável para esse momento. Eu diria também, complementando os dois, eu gostei da ideia de que poderia sim ser
esse som realista, porque a Sandra, no próprio papel dela como diretora, ela traz em todas as suas temáticas uma forma poética, uma forma realista. Então, em todas as suas obras, ela quer passar isso. E trazer um filme, uma obra, sem uma música, é algo desconfortável. Eu, pelo menos, me sinto desconfortável não tendo uma sonoplastia. Então, eu acho que também quer dizer essa solidão, esse sofrimento, e também trazer tudo isso, esse disparatinado todo. Então, é o incômodo de você estar num lugar onde é ruim, onde não tem vegetação, onde não tem nada, você só tem você e pronto, e o céu, acabou. É isso, então eu acho que é esse o ponto, é o incômodo. Eu tenho um comentário e uma pergunta, que na verdade vai mais ou menos na direção do que vocês estão discutindo. Vocês tocaram, eu acho que muito bem no ponto, logo no começo, em que vocês falam que Mutum, né, pela região, talvez seja um dos personagens principais, e eu acho, e aí é a parte do comentário, né, e eu acho que isso vai muito bem em direção ao próprio movimento, né, do próprio romantismo da época, em que o determinismo era muito forte, então o meio determinava as ações do homem. Acredito que isso talvez ajude a refletir bastante sobre o restante. Ele tem que sair de lá, porque naquele meio ele não poderia ser outra coisa além do que o meio obrigaria, né? De alguma forma determinaria ele ser, né? Então eu acredito que isso seja uma característica muito marcante e que vai um pouco em direção a isso. Se a gente for pensar na música, porque o ambiente é o personagem principal, então tem muito som ambiente. O próprio Lipe, né? O próprio Miguelin, ele mesmo fala, deixa eu ouvir a vaca mugindo, né? Um pouco antes de morrer. Então o próprio ambiente se torna de alguma forma um personagem da literatura, e do filme. E, diante disso, a pergunta, e aí para vocês, se vocês têm a informação, foram atrás, sobre a locação, onde foi gravado, como foi escolhido, se isso é possível, se tem essa informação, como foi escolhido. Eu sei, e acredito que eu não estou errada, que foi gravado em Minas Gerais. Estou errada? Acho que os meninos sabem mais, né? Falem também sobre os festivais, por favor. Os festivais, que... Bom que a gente tem a listinha aqui prontinha, ó, dos festivais. Ganhou o Festival de Cinema de Brasília, certo? Ganhou, no total, 5 prêmios de melhor filme, melhor direção, fotografia, roteiro e atriz, certo? Ganhou também o prêmio de cinema do Rio de Janeiro, do festival, a melhor direção, fotografia, e ganhou um prêmio de público também. E o cinema de Guadalajara, de melhor filme ibero-americano, o Internacional de Cinema de São Paulo, que foi o prêmio especial do júri, o Cinema de Gramado, de melhor ator pro Murilo Benício, certo? Benício? Murilo Benício. Sem participar do filme. O Cinema de Havana, que é uma menção honrosa. Eu confirmei a informação, estou certa. O Mutum foi filmado nas Chapadas de Minas Gerais, em pleno sertão mineiro, numa região com poucas estradas e muitos lugares ainda sem energia elétrica. Gente, mais alguma pergunta? Só um ponto, Belisa. Aproveitando o que a Théo falou, acho que principalmente mostra essa questão de vida que não é fácil, principalmente pela questão da energia elétrica, de ter que se virar de fato a vivência e os trabalhos no dia a dia. A galera era criativa, né? Tipo, era todo mundo criativo e tinha... Opa, ali. Era todo mundo criativo e tinha essa questão de, tipo, construir seu próprio machado, construir sua própria gaiola, você não construir também o seu próprio bonezinho. Então, tipo, era tudo questão de criatividade. Ninguém tinha uma lojinha por perto que nem a gente tem uma Chris Park aqui. Então, era mais difícil e o povo tinha que usar a inteligência. É isso. Só queria fazer um comentário, se vocês chegaram a avaliar algumas semelhanças com um romance mais ou menos retrata a mesma época, que é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. E o filme porque você percebe algumas semelhanças, está retratando uma realidade parecida do sertão, da dificuldade, da dureza. Tem a questão da cachorra igual também, tem vários pontos que eu senti assim, semelhantes com a obra do Graciliano Ramos. Eu queria que vocês comentassem. É o seguinte, você perguntou sobre Vidas Secas, Fernando, e...
Agora, então, como eu disse, existem várias características desse filme, certo? Que eu acredito que ele pegou do cinema novo, que foi um movimento lá dos anos 60, que aconteceu um pouco antes da ditadura e durante ela, inclusive, né? Teve várias fases. E o Vidas Secas é dele, é de 63, do Nelson Pereira dos Santos. E realmente você vai ver essa semelhança da cachorra, certo? Que acaba indo embora. E principalmente na linguagem, que é esse cinema que no cinema novo, principalmente, que estava buscando o realismo, né? Baseado no neorrealismo italiano, na novela Vague, certo? Então você ia ter uma adaptação que provavelmente seria parecida do estilo falando nesse momento. Não tem música. Não tem música. Bom, tem muitos filmes que são semelhantes, muitas obras. A gente separou alguns aqui, tipo O Cangaço, Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, Deus Diabo na Terra do Sol, Abril Despedaçado, que é o mais recente. Porque a grande maioria que citamos aqui são da década de 60. E eles têm bastante similaridades por se passar no mesmo cenário, né? Então, eles têm o mesmo contexto socioeconômico dos personagens, eles têm o mesmo contexto de tradição e culturas, então eles têm bastante citações a folclore. Então, eles são bastante próximos, os personagens marginalizados também. E para complementar o que a Sofia falou, eu acho interessante que esse filme, assim como o próprio Vidas Secas, no caso, ele traz uma visão que eu acredito ser uma coisa menos popular do sertão, certo? Quando a gente vai falar sobre filmes, como a gente citou aqui, o Cangaço, o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro e o Deus e o Diabo na Terra do Sol, esses três são sobre cangaceiros, no caso, certo? Então, esse filme traz mais, na verdade, uma perspectiva de uma família no sertão, sofrendo ali, a criação deles e tal. É uma outra visão, enquanto esses outros filmes que eu citei anteriormente, eles são mais filme de cowboy, só que brasileiro, né? Filmes baseados no western e tal. É isso. E complementando o complemento, eu acho, de certa forma, tem até uma semelhança cômica, porque todos os filmes tratam sobre a busca por identidade própria do personagem principal. Então, é sempre... Imagino que todos todos acabam seguindo a ideia do... precisa procurar um si próprio num ambiente que você não se encaixa. Então é isso. Complemento, complementado. Complementado, eu, inclusive, acredito que existe alguma semelhança. Por exemplo, a gente tem a frase, o sertão é do tamanho do mundo, que eu, por algum motivo, me lembra bastante a frase do Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é, o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão, porque no filme eles estão em busca do mar, entre aspas, certo? Que, no caso, como eles estão notoriamente sofrendo pra caramba, com pobreza e tal, eles buscam a identidade primeiro na religião, certo? Porém, ao ver que a religião não dá certo, acaba morrendo o profeta que eles seguiam, eles tentam se converter e virarem cangaceiros. Não à toa, Manuel muda seu nome para Satanás, porque Manuel é nome de vaqueiro, Satanás é nome de cangaceiro. Então ele vai lá e muda o nome dele, certo? Para isso. E eles continuam buscando a identidade até que no final do filme, finalmente, o sertão vira mar, certo? Eles conseguem fugir daquela vida. Fica meio aberto, mas essa é a minha interpretação. Agora eu vou falar uma coisa totalmente diferente, que o que me chamou a atenção foi a questão da religião. Ali durante o filme, eles sempre se questionavam, será que se a gente, se a gente não gostar dos nossos parentes, a gente vai pro inferno? Pra eles. É pecado? Espera aí. Quando o pai e a mãe brigou, pegando esse exemplo seu só pra você complementar, quando o pai e a mãe brigou, o Felipe, que ele é o dito, ele acabou dizendo que era Deus bravo porque o pai e a mãe tinham brigado um com o outro. E eu quis falar da religião porque no livro, quando o Felipe estava doente, o dito, a avó dele orava os terços todas as noites. E no filme não é mostrado, mostra a avó mais como uma mulher fria, como quase não está se preocupando com o neto que está quase na beira da morte. Mas no livro, Guimarães Rosa, ele retrata e descreve muito bem que a avó se preocupava muito com o garoto. E quem escutava ela rezando o terço era o Tiago. Só que na frente de todo mundo ela se dava de durona, mas ali no quarto dela, e até fala que o quarto dela era um quarto escuro, que ele não queria entrar, que era o cantinho dela, que ela não gostava que ninguém entrava ali. E no filme não tem isso. Só queria comentar mesmo porque me chamou a atenção a questão da religião. Gente, eu não queria fazer esse papel, mas a gente vai ter que encerrar, de fato, porque a gente ainda tem... Beleza. A gente continua depois no bar, no café, enfim. A vida continua pós-debate. Partiu o pinguim, meu. Porque a gente ainda tem que fazer o sorteio do livro. Então, eu queria que vocês, por favor, fizessem as últimas considerações, muito rapidamente, agradecimentos finais, pra gente fechar. Então vamos de agradecimento. Muito obrigada, pessoal, por ter comparecido, todos, terem falado, terem comentado. E é isso, eu agradeço muito pela oportunidade.
E muito obrigada a vocês também. Gostaria de agradecer a presença de todos, as perguntas também, os comentários e, claro, aos debatedores por essa excelente conversa. Foi o meu primeiro Cinebarão aqui, ganhando experiência. Eu gostei muito de quem está aqui do meu lado. Muito obrigada pela presença. E é isso. Quero agradecer a todo mundo que veio aqui, certo? Para ver a gente debater. Principalmente numa sexta-feira à noite, certo? Que não é o horário mais conveniente. Por que vocês estão aqui ao invés de estar curtindo, rapaziada? Em vez de qualquer maneira. Brincadeira, estou muito grato aqui que vocês vieram aqui aprender um pouco mais sobre a cultura brasileira. Pra gente parar com esse preconceito de falar que filme brasileiro é ruim. Filme brasileiro é maravilhoso. Filme ruim é de Hollywood, viu? Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que veio. Muito obrigada por ter vindo. Queria agradecer aos meus amigos de mesa aqui. Foi um debate muito gostoso de fazer. Eu acho que tem que marcar a parte 2 já, né? Tem que fazer. E agradecer a Barão também por estar dando essa possibilidade de a gente discutir e expor um filme brasileiro, que geralmente é um pouco ofuscado pelos outros filmes. Então é sempre bom. Muito bem. Lembrando que a próxima sessão é dia 11 de outubro.